Olá, meus amigos. Muito boa tarde, aqui de volta com vocês com mais uma boa notícia. Justiça propõe grupo de trabalho para pagar revisão da vida toda do INSS. Veja como pedir. STF decidiu que segurados podem incluir salários antigos nas aposentadorias e aumentar o valor do benefício. Entenda. Você está no canal Agir com Carlos Siqueira, é um prazer enorme ter vocês aqui. Venham comigo para saber dessa notícia. Não saiam daqui. Se inscrevam aqui embaixo, acione o sininho de notificações, deixe um comentário, um likezão e vamos embora pro vídeo? Pois é, pessoal, aqui vocês ficam por dentro da notícia na íntegra e na última hora, tá bom? Quem vai trazer essa notícia para vocês é a doutora Yanara Rodrigues, filha do professor Walter Júnior. Faz tempo que eu não trago nenhum vídeo dela aqui hoje, então estou trazendo aqui para matar saudades, tá bom? Eu ia fazer o vídeo, ela já tinha feito, eu peguei para a matéria que ela explica muito melhor do que eu. Então assistam o vídeo e eu volto já com vocês. Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. Sou Yanara Rodrigues e esse é o canal Fênix de Informação. O Conselho da Justiça Federal está propondo um grupo de trabalho para análises e pagamento da revisão da vida toda na Justiça. A correção que garante a inclusão de salários antigos na aposentadoria do INSS para aumentar o benefício foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em dezembro de 2022. Em abril, o Supremo publicou o acórdão, confirmando o direito dos segurados. No documento, com cerca de 190 páginas, prevaleceu a tese definida no julgamento sem alterações. Abre aspas. O segurado que implementou as condições para o benefício previdenciário após a vigência da Lei 9.876, de 26 de novembro de 1999, e antes da vigência das novas regras constitucionais introduzidas pela Emenda Constitucional 103 de 2019, tem o direito de optar pela regra definida, caso esta lhe seja mais favorável. Fecha aspas, diz a tese. O INSS recorreu com um pedido de embargo de declaração, solicitando a paralisação das ações que tramitam na Justiça, mas o STF não atendeu a este pedido. Enquanto isso, milhares de processos em diversos tribunais do país têm andamento diferente, dependendo do juiz do caso. Há as que estão em fase de execução e já podem receber o valor. Há os que estão em fase inicial e existe também os que estão paralisados. Preocupado com a alta quantidade de pedidos judiciais, os desembargadores do CJF reuniram em documento publicado em maio proposta para o andamento da revisão. Segundo o Conselho, a maioria dos segurados terá direito a valores de até 60 salários mínimos, com ações propostas no Juizado Especial Federal. O documento do CJF diz que há ao menos 17 mil ações no Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que atende aos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul, e 21 ações coletivas no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que atende os estados do Sul, propostas somente depois da liberação da revisão por parte do Supremo. A preocupação do órgão é com a complexidade da revisão, que exige análise de toda a vida contributiva do segurado. Abre aspas. Para a revisão da vida toda, deverá ser revisado todo o histórico contributivo do segurado para verificar se, com o período básico de cálculo ampliado, haverá vantagem para o segurado. Ocorre que o INSS, por conta das sucessivas alterações legislativas e mudanças nas formas e registros dos recolhimentos ao longo de décadas, não possui todos esses dados em suas bases informativas.
de forma estruturada e confiável, extraível de plano para o cálculo das revisões administrativas e judiciais. Fecha aspas, diz o órgão. O segurado que julga ter direito à revisão da vida toda deve, antes de tudo, saber se enquadra na regra definida pelo Supremo. É preciso estar aposentado há menos de 10 anos e ter tido a concessão do benefício entre 1999, quando houve a reforma da Previdência, que resultou na mudança de cálculo, e 2019, data da última reforma da Previdência. Isso ocorre porque, com a reforma de 2019, ficou definido que o INSS deve considerar todo o período contributivo do segurado para calcular e pagar a aposentadoria, e não há possibilidade de mudar o cálculo. Além disso, é preciso que a revisão da vida toda resulte em uma vantagem para o segurado, ou seja, que o período base de cálculo ampliado gera um benefício maior do que o calculado pela regra atual. Além disso, a revisão não é automática, sendo necessário solicitá-la na Justiça. Para entrar na Justiça com o pedido da revisão da vida toda, o segurado precisa ter um advogado, embora essas ações possam ser propostas no Juizado Especial Federal, que não existe defensor. Adriane Bramante, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, não recomenda que o aposentado faça isso. Abre aspas. A revisão da vida toda é importante que o segurado apresente a planilha de cálculo, comprovando que a revisão dele é favorável, mesmo sabendo que não vai haver a redução. É preciso apresentar o interesse de agir, ou seja, interesse da revisão. Fecha aspas, diz ela. Na última semana, Adriane Bramante e o advogado Rodrigo Sodero, membros da Comissão de Direito Previdenciário da Ordem dos Advogados do Brasil, em São Paulo, detalharam em live os enunciados publicados no TRF3, Tribunal Regional Federal da Terceira Região, sobre a revisão da vida toda. Os enunciados trazem as regras dos pedidos para os segurados atenderem por este tribunal, que recebe processos de quem mora em São Paulo e no Mato Grosso do Sul. Segundo Sodero, um deles afirma que as informações sobre salários precisam estar no CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Abre aspas. O INSS pode aceitar as alterações da carteira de trabalho como prova de revisão ou concessão de benefício previdenciário. Mas o ideal é que a gente tenha todas as informações sobre o salário de contribuição no CNIS. O problema é que, no caso de empregados anteriores a 1982, não temos. Fecha aspas. A solução afirmadas pelos advogados é pedir a correção do CNIS de forma administrativa no INSS. Já a revisão é solicitada na Justiça. O problema é que os registros de salários antigos não estão registrados no INSS e o segurado terá que comprová-los com algum tipo de documentação. As bases de dados do Instituto passaram a ser alimentadas de forma mais frequente após 1976, com a obrigatoriedade de que os empregadores fizessem o registro anual de seus funcionários na RAIS, Relação de Informação Social. Até 1976, não havia essa obrigatoriedade, nem havia o CNIS. De 1976 a 1981, as informações dos segurados empregados eram prestadas pelos empregadores pela RAIS anual, no mês de dezembro. Depois disso, até 1994, as informações passaram a ser mensais. Além disso, para os contribuintes individuais, não há informações no CNIS. A carteira de trabalho é o principal documento para fazer este pedido e deve ser aceito pelo INSS, sem que haja a necessidade de inclusão dos salários antigos no CNIS. A advogada Adriane Bramante, presidente do IBDP,
diz que quem for pedir a revisão na região do TRF3 deve antes fazer a solicitação de alteração no CNIS no INSS, o que pode facilitar o reconhecimento do direito à revisão. Embora o INSS tenha aberto um espaço para a revisão da vida toda no meu INSS, esse pedido não deve ser feito no Instituto. O segurado deve ir direto à Justiça. Essa foi uma das resoluções na jornada de direito previdenciário do CJF no último mês, em Brasília. Um dos enunciados, que ainda será publicado, o Conselho definiu que a revisão da vida toda deve ser pedida na Justiça e não precisa de solicitação no INSS antes. Os segurados devem continuar tomando as providências de fazer a revisão da vida toda, tendo em vista que no âmbito administrativo o INSS continua inerte em efetivar esse direito. Ao ajuizar a ação, sem esperar o STF, o aposentado consegue congelar o prazo decadencial e aumentar o valor dos atrasados. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se, dê o like, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Grande abraço da família do professor Walter Júnior. Dito e feito, né? Muito bem explicado. Doutora Yanara deixou tudo explicadinho, sem a menor dúvida. Qualquer dúvida que vocês tenham, podem deixar um comentário aqui embaixo ou lá no vídeo da doutora Yanara, que tanto eu como ela tentaremos tirar a dúvida de vocês, dizimir qualquer dúvida que possa haver, tá ok? Muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. Fiquem com Deus. Um ótimo final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser.